ela é do curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, para que ela faça uma breve apresentação da professora Raquel Rigoto. Pois vamos lá, professora, aqui. Bom dia. Bom dia, Isaías, bom dia, Raquel, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraíso, programa Isaías Nicolau. A professora Raquel Rigoto, ela é médica, professora da Universidade Federal do Ceará, ela faz parte, é coordenadora do Núcleo Tramas, e ela faz uma pesquisa sobre o uso do agrotóxico na vida do trabalhador. Atualmente ela está pesquisando também os efeitos do urânio na vida, na saúde do trabalhador e no meio ambiente. Ela atualmente está estudando a mina, fazendo a pesquisa da mina de Itataia, e ontem ela esteve fazendo um debate conosco no CCH, discutindo exatamente os impactos ao meio ambiente, os impactos à saúde em função da exploração da mina de Itataia, que fica exatamente localizada em Santa Quitéria. Aqui perto da gente, na nossa região. Muito pertinho. Muito bem. Professora Raquel, bom dia. Bom dia, Isaías. Tudo bem? Tudo ótimo. Depois dessa breve apresentação legal, eu gostaria, professora, que resumidamente a senhora colocasse para o nosso ouvinte, né, que está em casa, o que foi debatido ontem por ocasião desse evento que aconteceu aqui em Sobral. Então, Isaías, nós viemos em função do direito que as pessoas têm de saber os riscos a que estão expostas, né? Nós temos aí um projeto de uma mineração de urânio para ser iniciado no município de Santa Quitéria, e esse projeto ele tem impactos ambientais e sobre a saúde muito importantes. E a gente ainda não conhece direito esses impactos, ainda não temos todas as informações necessárias, mas pela experiência em outros locais do mundo, em outros locais do Brasil também, como é a mina de Caetité, na Bahia, e que é operada pela mesma empresa que deve investir aqui no Ceará, a gente tem razões para cuidar desse assunto enquanto um problema também de saúde pública. Isso é o que foi debatido ontem especificamente, não é isso? Nós tivemos ontem uma explicação de um professor da física aqui da UVA, o professor Emerson, a respeito de como o urânio emite radiações, como é que é esse mecanismo do ponto de vista da física, né? Tivemos também o Tiago Valentim, da Comissão Pastoral da Terra, aqui do Ceará, e membro da Articulação Antinuclear do Ceará, que também abordou uma série de aspectos. E nós frisamos o impacto da mina em diversas camadas de população atingida, né? Porque essa já é uma pergunta, a quem vai atingir esse empreendimento? Então, nós temos os trabalhadores da mina, né, que vão estar submetidos a condições de trabalho que, se não forem devidamente cuidadas, vão resultar na exposição ao urânio, que é uma substância que pode provocar cânceres, especialmente leucemias, que pode provocar malformações congênitas, né? Crianças nascendo já com problemas, pode provocar mutações, né? Câncer de tireoide também em adultos, problemas renais, osteosarcoma, que é um câncer de osso, além de outros riscos que estão associados à atividade da mineração, como a sílica, né? Que provoca uma doença no pulmão chamada silicose, que resulta numa fibrose pulmonar, os acidentes de trabalho, o ruído, o próprio esforço físico, né? Então, são muitos riscos. Agora, também as comunidades do entorno da mina, que a gente ainda não sabe exatamente quais são, porque o estudo de impacto ambiental que a empresa fez e que foi aprovado pela SEMASSE no ano de 2004, parece que foi falho na identificação das comunidades que já existem, né? Ele subestimou o número de famílias e de comunidades da região. Elas também vão estar sendo atingidas pela poeira do urânio, pelo urânio que pode cair no rio Groaíras e que se comunica ali em toda aquela região da Serra do Machado, né? E que também se relaciona com bacias hidrográficas, né? Do Curu, do Banabuiú, do Coreaú,
né, do Acaraú, principalmente, que passa Acaraú. aqui dentro de Sobral. Então, pode ser que essa radiação atinja, inclusive, o abastecimento de água de Sobral, né? Nós não temos dados ainda para dizer em que medida isso poderia estar acontecendo, mas é uma preocupação que tem que ser colocada, porque nesse momento, Isaías, a empresa está tendo que refazer a sua licença ambiental. Em 2004 ela havia conseguido uma licença, mas essa licença foi cancelada pelo Ministério Público através de uma ação civil pública, por uma iniciativa da maior competência do Ministério Público aqui de Sobral, né? Porque a empresa deu entrada no processo de licenciamento no órgão estadual de meio ambiente, como se a mineração fosse apenas de fosfato, e ignorando a legislação que deixa claro que quando se trata de material radioativo, o licenciamento tem que ser feito pelo órgão federal de meio ambiente, que é o IBAMA, né? Então, a licença foi cancelada, ela está sendo reiniciada. A estimativa da própria empresa é que em 2015 é que ela poderia estar começando a operar, né, com uma nova licença, de forma que a gente tem esse tempo para discutir esse empreendimento, buscar informações sobre ele e produzir conhecimento onde houver uma lacuna nesse sentido, né? E oferecer subsídios para que as autoridades públicas e as populações possam compreender os riscos a que estão expostos e, inclusive, dizer em que medida aceitam ou não a exposição a esses riscos. Sei. Muito bom assunto. Ontem eu fiz um questionamento aqui para a professora Valdize, e é a mesma coisa, assim, uma pergunta meio que tola. O mundo precisa de urânio, professora? Excelente pergunta, não é uma pergunta tola. Essa pergunta nos remete a discutir, Isaías, a chamada matriz energética, né? Como é que o Brasil se organiza para obter energia, né? Nós temos hoje uma matriz energética no país que é das mais privilegiadas se comparada com o mundo. Por quê? Por causa da nossa fartura de cursos d'água que nos permite construir hidrelétricas, né? E nós temos hoje a saída, por exemplo, das pequenas hidrelétricas que podem estar situadas próximas às regiões onde vai ser consumido e que tem um impacto ambiental muito pequeno, né? Sim. Temos outras alternativas também, como energia solar, energia eólica, quer dizer, alternativas energéticas não nos faltam. Mas o urânio está sendo acionado como um combustível para usinas nucleares que vão gerar também energia elétrica, né? E aí a gente pergunta, para que tanta energia elétrica? Ela não se destina, por exemplo, a possibilitar uma lâmpada acesa na casinha de um morador lá do sertão, né? Não se trata disso. Nós estamos falando de grandes volumes de energia elétrica que vão exatamente abastecer a expansão de um setor industrial que é considerado eletrointensivo e que reúne, por exemplo, a indústria de alumínio, né, que vai estar produzindo aí as latinhas de refrigerantes, de cervejas, né, que podemos pensar se precisamos mesmo disso ou não, né? Vai estar produzindo ferro para exportação como uma commodity, celulose também como uma commodity que o Brasil tem exportado a partir da monocultura do eucalipto para que o papel seja produzido fora daqui e lá agregue valor, né? A indústria do cimento, que também é eletrointensiva. Então, essa produção de energia que está sendo pensada, né, ela se destina a esse tipo de coisa. Então, realmente é de se perguntar se depois do que nós vimos em Fukushima, no Japão, né, depois que um país como a Alemanha desacelera o seu programa nuclear e decide não mais usar fontes de energia nuclear para gerar energia elétrica, quando a França abre esse debate, o Brasil está exatamente na contramão, investindo na mineração de urânio para expandir as usinas nucleares e a produção de energia elétrica a partir disso. O professor Emerson lembrou ontem no debate que há um enorme desafio dessas usinas nucleares, que é aonde colocar o seu resíduo, né? Depois de utilizado uma pastilha de urânio, ele se transforma em plutônio. Esse é um material extremamente radioativo ainda. Ele nos explicou ontem que o urânio leva 709 bilhões de anos para deixar de emitir energia radioativa, depois que ele é ativado. E você compare com o seguinte, a mina aqui em Itataia,
ela tem urânio suficiente para ser explorado durante 20 anos. 20 anos. Então, quando hoje um jovem que está nos ouvindo, um jovem de 15 anos, quando ele tiver 35, né, ainda for um jovem, essa mineração já vai ter encerrado a sua atividade. Mas a contaminação que ela vai gerar, porque vai mexer com o urânio que está quieto lá no subsolo, pode ficar emitindo radiações para o planeta como um todo durante 709 bilhões de anos. Pelo amor de Deus. Então, respondendo diretamente ao nosso ouvinte, o mundo não precisa de urânio. Seria assim, professora? Seria assim. Tem outras alternativas? Claro, tem outras alternativas. Há um uso médico do urânio para radiologia e para tratamentos de radioterapia. Mas é outra coisa, Mas né? isso é uma coisa muito mínima, numa escala muito pequena, que não justificaria esse tipo de empreendimento. Sei. Professora, e o que é que ficou... o que é que a população que esteve no seu evento, na sua cabeça, saiu pensando, questionando o quê? O que é que ficou na sua cabeça? Veja, Isaías, nós estávamos... As pessoas têm dificuldade de entender isso. Olha, é um tema complexo, não tenho dúvida, né? Eu estudo, por exemplo, também a questão dos agrotóxicos, e se eu comparar agrotóxicos com urânio, o risco do urânio é muito mais complexo até das pessoas entenderem. Porque o agrotóxico ele tem cheiro, ele tem uma lata, ele tem uma embalagem, né? Você usa, você sente na hora a dor de cabeça, a náusea, etc. Né? O urânio não, é uma radiação que é invisível, inodora, né? E que não tem, a não ser com doses muitíssimo elevadas, não tem um efeito agudo imediato. O efeito é crônico ao longo do tempo, então também é invisível, né? Então, é claro que é um debate mais complexo para que as pessoas se apropriem dele. Realmente é mais complexo. Agora... nós teríamos que debater muito mais, né? Ontem o nosso objetivo, como era um público da comunidade acadêmica, né, de Sobral, nós outro nível, né? contamos ali com a alegria de ver mais de 200 alunos, professores e funcionários da universidade aqui interessados nesse tema, e isso já é um ânimo que a gente tem, né, diante de uma tarefa como essa. E o nosso chamado para a comunidade acadêmica foi especialmente no sentido de que eles possam, de que a gente possa se juntar, possa se somar para atender a enorme demanda de produção de conhecimento sobre esse problema aqui na região, né? Por exemplo, em que medida o rio Acaraú vai ser prejudicado? Em que medida a água que abastece hoje Sobral vai poder estar contaminada? Quais são os mecanismos de controle disso? Quem é que vai estar monitorando isso? Como é que a população vai se informar sobre esse problema, né? Quais são as comunidades do entorno que podem ser atingidas também? Como é que elas vão saber se isso está influenciando no leite da cabra ou no cheiro verde que eles plantam na horta, a poeira do urânio que vai circular pela estrada, né? E há também um outro grupo de população atingida, Isaías, que vai se expandindo, são círculos concêntricos que vão se expandindo, né? Você imagine que um empreendimento como esse, quando chega na região, ele vai alterar também as cidades vizinhas, né? Santa Quitéria, Itatira, Madalena, Canindé, onde eu imagino que você também tenha ouvintes, né? Por quê? Porque até não só pela questão do urânio, que pode ser levado pela água, mas também porque há caminhões, novas estradas, a migração de trabalhadores. Isso interfere nas relações, até no custo de vida. Nós tivemos um intercâmbio com a comunidade de Caetité, no sudoeste da Bahia, onde já funciona uma mina de urânio dessa mesma empresa, é a única mina de urânio do Brasil, né? E eles disseram claramente, o custo de vida na cidade cresceu enormemente, o preço do aluguel especialmente, né? E os alimentos produzidos pelos agricultores que moram próximo à mineração não estão mais sendo aceitos no mercado local. Quando a pessoa sabe que aquilo veio de Caetité, não quer comprar, porque tem medo de ter uma contaminação radioativa ali. Olha aí. E há muitos relatos já no entorno de malformações congênitas de crianças, né, de animais, vaca que nasce sem as patas dianteiras, né, galinha que nasce com 3 pés. A gente viu, inclusive, fotografias que a população tem feito sobre isso, né? As detonações da mina têm trincado as paredes das casas do entorno, tem o problema do ruído, né? Então, são muitas questões.
O desafio é que, como são comunidades abandonadas há muito tempo pelas políticas públicas, né? Porque a gente vê comunidades do semiárido aqui que convivem muito bem e conseguem sobreviver, né, no trabalho. Hoje mesmo pela manhã nós vamos estar com agricultores agroecológicos que têm conseguido viver bem no semiárido, mas isso não tem acontecido lá naquela região, não tem tido políticas públicas para isso. Então as comunidades ficam sonhando que esse é o progresso que está chegando para elas, né? Que essa é a oportunidade de ter água, essa é a oportunidade de ter estrada. E você veja aquilo que a gente chama de injustiça ambiental, porque essas comunidades não têm água há muitas e muitas décadas, vivem ali carregando água de cacimba, e o governo estadual já prometeu para a empresa 6 milhões de metros cúbicos de água por ano, do açude Serrote e de 2 outros açudes ali da região, né? Vai construir uma adutora de 50 quilômetros, o açude Umari também de Madalena. Então, para a empresa toda a água, né? E para as comunidades, por que nunca tiveram, né? Agora, a comunidade que esteve ontem lá no evento, não é o grande povo, né? Não era o grande povo, era gente mais da academia, né? Isso, exatamente. Assim, mas o evento tem que ser também para o grande público,